Oi, gente, está no ar mais uma edição de O Gol nas Américas, aqui pelo canal de YouTube de ogol.com.br. Hoje, nosso cenário é importantíssimo na história do futebol sul-americano. Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, será o nosso cenário de hoje, nesse programa que vai destacar as estreias brasileiras nas fases de grupos da Conmebol Sul-Americana e também da Conmebol Libertadores. No quadro Memória, nós vamos falar sobre as 6 finais de Libertadores que foram disputadas aqui nesse estádio. Vamos trazer também curiosidades desse que foi, durante 1940 e 1950, o estádio mais moderno de toda a América do Sul. E no Radar o Gol, você também vai conhecer o atacante colombiano de apenas 21 anos, que vai cruzar o caminho do Flamengo nesta Libertadores. Fique ligado, o Gol nas Américas está no ar. Em destaque, a estreia dos clubes brasileiros na Conmebol Libertadores e daqui a pouco vamos falar também da Conmebol Sul-Americana. A gente não está gravando as cabeças lá de dentro porque, infelizmente, está tendo a preparação para um show aqui no estádio Paulo Machado de Carvalho, por isso vamos ficar aqui na portinha, mas com muita história para contar para você ligado no nosso programa. Bom, na terça-feira, dia 1º de abril, a brincadeira começa às 7 da noite com o jogo entre Fortaleza e Racing. O Lion, que foi vice-campeão da Sul-Americana em 2023, pega de cara o Racing, atual campeão da Recopa Sul-Americana e também campeão da Sul-Americana de 2024. Nesse jogo, o Fortaleza vai ter que quebrar uma escrita. Nas primeiras 4 vezes que ele enfrentou um time argentino na Libertadores, ainda não venceu. Foram 2 empates e 2 derrotas. Na quarta-feira, Grupo A tem a estreia às 9h30 da noite do atual campeão. O Botafogo vai até Santiago enfrentar a Universidade de Chile. E esse não é um confronto inédito, não. Na fase de grupos, 1996, eles se enfrentaram. O Botafogo perdeu jogando em Santiago por 2-1, mas ganhou no Rio de Janeiro por 3-1. Vamos ver como esse novo Botafogo com Renato Paiva vai se sair jogando fora de casa. Também na quarta-feira, dia 2, 9h30 da noite, mesmo horário do jogo do Botafogo, tem o São Paulo jogando lá em Córdoba contra o Tajeres. Tajeres que eliminou o São Paulo na segunda fase preliminar da Libertadores em 2019 e voltou a enfrentar o São Paulo na fase de grupos do ano passado. Aí, finalmente, o São Paulo jogando no Morumbi conseguiu ganhar da equipe de Córdoba pela primeira vez. Naquela ocasião, fez 2-0. Já na quinta-feira, pelo Grupo F, às 7 da noite, um duelo brasileiro. O campeão baiano contra o campeão gaúcho. Bahia contra Inter. Eles que se enfrentaram à exaustão na Libertadores de 1989, que tinha sido justamente a última participação do Bahia na competição. Na fase de grupos, o Bahia ganhou os 2 jogos. Quando chegaram às quartas de final e eles se enfrentaram por um lugar nas semi, aí o Inter levou a melhor, ganhando em casa de 1-0, empatando na Bahia 0-0, conseguindo se classificar. Esse jogo na quinta, 7 da noite, mesmo horário de Sporting Cristal e Palmeiras. O Palmeiras joga em Lima contra um rival que ele já cruzou uma vez, 2013, fase de grupos. O Palmeiras conseguiu vencer em casa 2-1, perdeu fora de casa 1-0, mas era aquele Palmeiras de 2013, ainda das vacas magras, antes de Crefisa, antes de ter o dinheiro que tem hoje para fazer grandes investimentos, grandes contratações. E para fechar essa primeira rodada de Libertadores na fase de grupos, tem o Flamengo jogando lá na Venezuela contra o Deportivo Táchira. Nesse jogo, um reencontro após 34 anos. O Táchira foi o rival do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores de 1991, naquele time que tinha Júnior no meio de campo, tinha Gaúcho no ataque, Gaúcho que inclusive foi artilheiro da Libertadores com 8 gols. O Flamengo ganhou jogando na Venezuela 3-2 e meteu 5-0 no Maracanã. Esse é o panorama para a estreia brasileira na fase de grupos da Libertadores. E também tem uma galera brasileira estreando na Sul-Americana nesta semana. Começando já na terça-feira, 1º de abril, no Grupo E, o Cruzeiro vai até a Argentina encarar o Unión Santa Fé, 7 da noite. Cruzeiro que na Sul-Americana contra argentinos tem um retrospecto bem equilibrado. São 7 partidas, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. A mais recente e mais dolorida, justamente a decisão da última Sul-Americana diante do Racing lá em Assunção, no Paraguai. O grande rival do Cruzeiro, o Galo, também estreia nesta terça-feira. O jogo é 9h30 da noite lá no Peru.
contra o Cienciano. Vai ser a primeira vez que o Atlético vai enfrentar um rival peruano na Sul-Americana. Ainda na terça-feira, 9h30 da noite, só que pelo grupo F, o Fluminense joga lá no estádio Palo Grande, em Manizales, contra o Once Caldas, que foi o campeão da Libertadores em 2004. O retrospecto do Flu contra colombianos na Sul-Americana também é marcado pelo equilíbrio. São 2 vitórias e 2 derrotas em 4 partidas. Já na quarta-feira, 2 de abril, 7 da noite, o Vasco vai até o Peru encontrar o Melgar de Arequipa, que jogou a fase preliminar da Libertadores, mas perdeu a vaga na fase de grupos para o Cerro Porteño. O Vasco contra peruanos na Sul-Americana tem uma vitória e uma derrota em 2 partidas. Também na quarta-feira, 7 da noite, a estreia do Corinthians, que foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil na fase preliminar da Sul-Americana, a terceira fase preliminar. Corinthians vai ter pela frente um time de tradição na Argentina, que é o Huracán, lá do Parque Patrícios. O Corinthians, que contra argentinos da Sul-Americana já jogou 16 vezes e só ganhou 3. Empatou muito, foram 9 empates. A balança pende ligeiramente para a Argentina. O Corinthians perdeu 4 desses desafios contra equipes da Argentina. Também na quarta-feira, 9h30 da noite, Grupo B, tem o Vitória fazendo sua estreia diante da Universidade Católica do Equador. Vai ser a primeira vez do Vitória contra um rival equatoriano em competições da Conmebol. Também na quarta, 9h30 da noite, vamos ter o Sportivo Luquenho recebendo o Grêmio. O Grêmio que terá o seu primeiro encontro contra equipes paraguaias na Sul-Americana. Quinta-feira, que normalmente tem jogo de time brasileiro também na Sula, dessa vez nenhum brasileiro entrará em campo. Esse estádio aqui tem um lugar muito importante na história da Conmebol Libertadores, porque nele foram disputadas 6 finais da competição. A primeira, 1961, o Palmeiras recebeu o Peñarol. Eles tinham jogado um primeiro jogo lá no Centenário, com vitória do Peñarol por 1-0, e aqui o jogo acabou 1-1. A festa foi uruguaia. O Palmeiras voltou a jogar a final aqui em 1968 contra o Estudiantes de La Plata. No primeiro jogo, o Estudiantes tinha vencido por 2-1, o Palmeiras tinha que ganhar aqui e ganhou. Fez 3-1. Aí o terceiro jogo da final, disputado em campo neutro, em Montevidéu, teve vitória do Estudiantes, 2-0, naquela equipe que era comandada por Juan Ramón Verón, o pai de Juan Sebastián Verón. O pai era o Bruja, por isso o Verón mais recente, o careca de barbichinha, conhecido como Brujita. É um apelido que homenageia o pai dele. Em 74, o São Paulo, apesar de ter o Morumbi, jogou a final aqui no Pacaembu contra o Independiente. No primeiro jogo, ganhou por 2-1 de virada. O segundo jogo, em Avejaneda, deu vitória do Independiente por 2-0. E no terceiro e decisivo jogo, em Santiago, o título ficou com o Rojo, lá de Avejaneda. Aí passaram-se muitos anos até que a final voltasse a ser disputada aqui, e isso aconteceu em 2002, com um time bem improvável. O São Caetano, do técnico Jair Pisserni, chegou à decisão contra o Olímpia do Paraguai, que tentava o seu terceiro título continental. O São Caetano ganhou em Assunção por 1-0, abriu 1-0 aqui, mas permitiu a virada por 2-1. O jogo foi para os pênaltis e nos pênaltis deu Olímpia 4-2. Marlon e o zagueiro Serginho, que faleceria 2 anos depois em campo no Morumbi, foram os responsáveis por perder as cobranças que tiraram o São Caetano dessa conquista que seria uma das maiores zebras da história da Conmebol Libertadores. As 2 finais mais recentes coroaram brasileiros. Em 2011, o Santos bateu o Peñarol aqui por 2-1, consagração do Neymar. O Santos tinha empatado lá em Montevidéu 0-0 com o Peñarol, aqui ganhou por 2-1. Neymar fez um gol, o outro foi do Danilo, hoje no Flamengo. E em 2012, uma final muito especial, uma final do coração para os corintianos, porque foi aqui que Emerson Sheik marcou os 2 gols da vitória sobre o Boca Juniors, a primeira Libertadores conquistada pelo Corinthians, que veio depois de um empate, né? Primeiro 1-1 lá na Bombonera, Romarinho fez o gol corintiano em cima do Boca, e aqui o show foi do Emerson Sheik. Corinthians 2, Boca 0, Corinthians campeão da Libertadores pela primeira vez. E agora eu vou te contar um pouco da história desse
colosso, é muito gostoso ver jogo aqui, é muito gostoso ver show aqui. Nós vamos falar sobre isso já já. Primeira coisa, o nome do estádio, né? Paulo Machado de Carvalho. Esse nome é uma homenagem àquele que era um empresário de comunicação aqui em São Paulo e que era também o responsável por chefiar a delegação brasileira nas Copas de 1958 e 1962, mundiais, que foram justamente os dois primeiros vencidos pelo Brasil. Criou-se um plano na época chamado Plano Paulo Machado de Carvalho, que modernizou um pouco as relações. Foi graças a ele que a seleção brasileira foi ter um psicólogo pela primeira vez. Houve um cuidado muito maior com a preparação física, que passou a ser entregue ao Paulo Amaral. Até então eram os próprios técnicos, né, que cuidavam disso. Então foi um grande avanço e isso fez muita diferença na preparação do Brasil para ser campeão na Suécia em 58 e bicampeão no Chile em 62. Por isso a homenagem a ele, Paulo Machado de Carvalho. Pacaembu é uma palavra de origem tupi-guarani que quer dizer terras alagadas. Isso aqui era meio que um brejo, né? Esse estádio que foi construído no estilo Art Deco era o lugar onde a turma jogava algumas das primeiras peladas aqui nesse descampado. Vinha muita gente para cá jogar bola. Com o tempo, esse terreno era de uma empresa, foi doado à Prefeitura de São Paulo e no final dos anos 30 eles começaram a erguer esse estádio, estilo Art Deco, estádio belíssimo, e a inauguração já aconteceu em 27 de abril de 1940. Maior público já registrado aqui foi 2 anos depois, 1942, na estreia de Leônidas da Silva pelo São Paulo. Foi um jogaço contra o Corinthians, um 3-3, que recebeu aqui 71.281 torcedores. Hoje esse é um estádio para mais ou menos 30 mil. Você imaginar que para o lugar de cada uma cadeirinha tinha 2, às vezes 3 ali apinhados. Era meio perrengue de ver. Nesse estádio a maior goleada, um São Paulo 12, Jabaquara 1, registrado em 1945, e o Pacaembu até hoje mora no coração do corintiano, porque foi aqui a casa do Corinthians durante praticamente todo o século XX, e até a inauguração da Neoquímica Arena era aqui que o Corinthians mandava, né, os seus jogos. Pacaembu que foi também casa da Copa do Mundo de 1950, aqui tivemos 6 jogos da Copa do Mundo. Seleção brasileira jogou uma vez e foi um jogo ruim do Brasil, empate em 2-2 contra uma retrancada Suíça que botou o Brasil na obrigação de ganhar da Iugoslávia no último jogo da fase de grupos para poder avançar até a fase semifinal. Bom, aqui nesse estádio, né, que ele tem um formato de ferradura, atrás do gol, de um dos gols, inicialmente havia uma concha acústica para realização de shows, era belíssima, uma joia arquitetônica. Essa concha acústica foi derrubada, deu lugar a um tobogã e agora mais recentemente, quando foi acertada a concessão do Pacaembu, esse tobogã, né, ele acabou demolido e foi construído um centro comercial ali que vai ficar atrás do gol. Se você olhar das cabines, né, atrás do gol da direita, de quando você vê o Pacaembu pela televisão. Aqui é uma delícia de ver jogo, porque qualquer lugar onde você está, na arquibancada, nas cadeiras, você tem uma visibilidade incrível do gramado, você vê tudo, é muito gostoso de ver jogo e de ver show também. Primeira vez que eu vim ver um show aqui foi em 1994, Monsters of Rock, olha que line-up, Kiss, Slayer, Suicidal Tendencies, Black Sabbath com Tony Martin no vocal. Foi uma experiência incrível. Também passaram por aqui Paul McCartney, Rolling Stones, Tina Turner. Mas aqui ao redor há uma associação de moradores bem atuante e ela acabou embargando a autorização para que os shows fossem realizados aqui. Vamos ver agora se com a concessão, né, com o estádio cedido à iniciativa privada, se isso de alguma maneira vai ser revisto. E aqui tem um grande passeio para você que é de São Paulo ou que vem de fora visitar a cidade. Bem ali embaixo tem a entrada do Museu do Futebol. Um acervo incrível, muita coisa de vídeo, de áudio, camisas históricas, flâmulas, obras interativas e sempre algumas exposições que vão de tempos em tempos sendo renovadas. Então, se você não conhece, vale muito a pena vir aqui para ver o estádio e também para conhecer o Museu do Futebol. E no Radar o Gol dessa semana, uma paradinha na Colômbia com escala em Santiago del Estero, que vai ser um dos destinos do Flamengo na Libertadores 2025 em sua fase de grupos. Estou falando de Luiz Angulo, atacante de lado, pontinha, enjoado, 1,74 de altura, muita velocidade,
drible. O Angulo chegou à equipe do Central Córdoba no ano passado e foi um dos destaques do time campeão da Copa Argentina. Nesse momento ele é o líder de assistências do Campeonato Argentino, deu 4 passes que acabaram em gols e ele certamente estará em campo nesse duelo entre Flamengo e Central Córdoba, que vem por aí ainda na fase de grupos. Ele tem 21 anos, surgiu no Aliança Petroleira da Colômbia, foi descoberto pelo Tajeres, que tem uma equipe de prospecção excelente, né, de detecção de talentos em toda a América do Sul. Ele veio para o Tajeres, não conseguiu emplacar de primeira, muito novo ainda, foi emprestado ao Platense e no ano passado emprestado novamente para o Central Córdoba, que agora tem os seus direitos em definitivo. Luiz Angulo, hein? Muitas jogadas pelas pontas, tabelas, dribles, jogador perigoso para o Flamengo ficar de olho nessa fase de grupos da Conmebol Libertadores. Estamos ficando por aqui, tenho certeza que deu uma agonia de não poder entrar, né? Mas eu prometo que a gente vai voltar aqui no Pacaembu, vamos fazer um programa um dia de dentro do museu, vamos também mostrar arquibancadas e tudo que tem lá dentro numa próxima oportunidade. Mas já deu um gostinho, né? Deu para estar perto desse estádio que, se você ainda não conhece, olha, é obrigatório, é um templo do futebol brasileiro. E temos que aproveitar enquanto ele está de pé, né? Está com a iniciativa privada agora. Eu tive aqui recentemente vendo Portuguesa e Corinthians com a minha família, porque a Portuguesa tinha acertado um acordo para jogar aqui, só que já houve um problema com o alvará do estádio, um rolo danado. Primeiro vamos ver se eles conseguem aqui, né, os concessionários conseguem regularizar isso para que a gente volte a ter os jogos aqui, porque é sempre uma grande opção para a Portuguesa, para o Santos, que tem muita torcida aqui em São Paulo, e por que não para o Corinthians, né? Sempre que a arena, por um motivo ou outro, não estiver disponível. Semana que vem a gente, claro, vai estar de volta com mais uma edição de O Gol nas Américas e já prometendo a você que nesse mês de abril vamos ter mais programas gravados agora na Argentina. Fique ligado, semana que vem tem mais. Grande abraço, a gente se vê.